a gente viu sobre a autora, Maeve Brina, a gente viu o contexto histórico do lugar onde ela nasceu e de informações históricas que, de alguma forma, influenciam ou reverberam na obra da autora, que são ali o período da separação da Irlanda do Reino Unido, quando ela nasceu, que influencia para que Maeve Brina vá morar nos Estados Unidos. Quer dizer, ela emigra da Irlanda, e isso influencia, e é interessante da gente olhar, porque a autora tem nas imigrantes irlandesas que vão para os Estados Unidos, um dos temas principais, ou algo que chama bastante a atenção dela, que ela escolhe para escrever, né? O filtro, assim, o viés que eu pesquiso é o universo feminino, mas a gente pode ler os contos e a novela por outra chave de leitura também. Vocês podem ir sugerindo. Então, só lembrando as datas da Maeve Brina, que nasceu em Dublin em 1917 e viveu a maior parte da vida dela e veio a falecer em Nova York em 1993. E a gente pode estudar a Maeve Brina inserida nos estudos de literatura de migração. Esse slide retoma o que a gente conversou também na última aula, sobre o vínculo da história dela, da família, com a proclamação da República na Irlanda, né? O Levante de Páscoa, de 1916, que foi importante para essa separação da Irlanda do Reino Unido. A questão, como estava a Irlanda de 1922 a 1937, a questão do Estado Livre irlandês. Em 1937, a República da Irlanda tem a primeira Constituição. Então, em 1937, a Constituição, e a Constituição vai ser importante para a gente entender algo da novela, ou da inspiração da novela, porque uma das intertextualidades possíveis, quer dizer, um texto que a gente pode aproximar da novela The Visitor, da Maeve Brina, é um texto escrito por uma outra autora irlandesa que participou junto com os pais dela desse período de revolução, de libertação da Irlanda, escreve o romance dela, que vai ser intertextualidade com a novela, escreve muito motivada pelo viés machista que essa Constituição vai ganhar. Cheguei a falar isso com vocês também, né? Lembrar que essa república que nasceu com mulheres tendo lutado junto, tendo ajudado por essa independência, era de se esperar um viés mais feminista ou libertário para que as mulheres tomassem o mercado de trabalho, fossem livres, e não. O ano de 1944 eu coloquei ali porque é quando a família da escritora retorna à Irlanda e a partir de então ela fica morando sozinha. E embaixo ali eu coloquei sobre a carreira dela de jornalista, nas duas revistas que ela trabalhou, na Harper's Bazaar e na The New Yorker, principalmente, onde ela publicava uma coluna de crônicas com o pseudônimo The Long-Winded Lady. Além dos contos, além das tendências de moda. Aqui são dois recortes das páginas no Instagram, só para a gente ver que essas revistas ainda existem, a Harper's Bazaar e a The New Yorker. Aqui são umas imagens, Denise, lá do perfil Love in Dublin, que é um perfil de notícias assim, sobre a Irlanda, no Instagram também, quando fez aniversário agora em abril, no dia 24 de abril, o Levante de Páscoa. Então, eles publicaram essas fotos em preto e branco. Aquela primeira foto ali é o prédio dos Correios, onde tem aquelas colunas na frente, e eu comentei com vocês que tem registro de bala, né, colunas, e que não foi preservado para ficar como memória, né, como um memorial para o povo irlandês lembrar desse momento difícil para eles. Aquela foto do meio a gente vê umas barricadas. Foi instaurado logo em 1922 uma guerra civil mesmo, porque com o Levante de Páscoa a Irlanda ainda não consegue a independência. O Levante de Páscoa foi duramente reprimido
Então começa uma guerra civil e o clima era bem de guerra mesmo na cidade já a partir desse dia, olha só, com barricadas. E são imagens da série da Netflix que eu comentei com vocês, que tem 2 temporadas. Levante de Páscoa, a primeira temporada com o título Rebellion e a segunda Resistance. Sobre o Levante de Páscoa mesmo é a primeira, a segunda já vai ser sobre o Estado Livre Irlandês, o período que veio depois. Aqui é um recorte do The Guardian. Tem uma matéria da Anne Enright, que é uma romancista contemporânea nossa, irlandesa, sobre a Maeve Brennan. Ela coloca ali o título Em Busca da Real Maeve Brennan. A Maeve Brennan, nos últimos anos de vida, ficou bem esquecida das editoras, do mundo editorial, enfim. Ficou senil, né? Ela ficou quase uma mendiga. E com isso, isso colaborou provavelmente para que a escritora já não estava publicando também, né? Não estava trabalhando, colaborou para que a escritora ficasse esquecida. E aí, quando ela morre, existe essa retomada da obra dela, com publicação dos contos, uma compilação dos contos, conforme a gente vai ver nos livros agora. E aí muita gente vai falar, vai escrever sobre ela, e a Anne Enright escreve esse recorte, esse ensaio em busca da real escritora. A foto aí dela na frente dessa lareira é de um ensaio fotográfico que vai ser utilizado nas 2 capas dos livros de contos aqui que eu tenho. Em várias capas, em várias edições. Aqui são 2 recortes da matéria da Anne Enright, dessa escritora. Então, no primeiro, ela está falando que quando a Maeve Brennan faleceu, né, no obituário que ela faleceu numa casa de repouso, bem solitária, assim, é bem triste o final dessa escritora. E na época ninguém lembrava da história dela, incluindo ela mesma, porque ela estava senil. E o segundo recorte ali é sobre quando a Maeve Brennan conseguiu publicar contos em vida, uma publicação que ela fez, e fez muito sucesso nos Estados Unidos. Mas esse sucesso não atravessou o Atlântico, quer dizer, não foi vendido na Irlanda, que é a terra dela. Nunca foi reconhecida em vida como uma escritora de sucesso na Irlanda. Aí, então, em 2004, essa escritora e biógrafa irlandesa Angela Burke escreve a biografia dela, Homesick at the New Yorker, ali 2 capas, né, para que vocês tenham essas imagens também. E o título, né, que a Angela Burke escolhe, Homesick at the New Yorker, ela privilegiou, na biografia, privilegiou a carreira da escritora, tantas informações da infância, da juventude, não tem tanto. E essa questão do homesick, né, que também falou do final da vida da Maeve Brennan, e parece que ela nunca se ajustou a Nova York completamente, ela sempre continuou como uma outsider, apesar de que parece que ela gostava de viver, porque ela nunca retornou à Irlanda. Uhum. Aqui é uma matéria que saiu no Jornal da Flórida sobre a biografia, para mostrar para vocês o título da matéria que fala sobre a biografia dessa escritora que foi profícua, teve publicado na revista 42 contos, ou mais, dos livros aqui publicados somam 42. Talvez ela tenha tido até mais contos na The New Yorker, crônicas, enfim. Uhum. E quando acontece essa biografia dela, o jornal dá esse recorte, dá esse enfoque para a doença dos anos finais da vida dela. Tu vê que coisa, né? Podia ser diferente essa manchete. Pois E é. aí eu fico pensando, se fosse um homem que tivesse tido sucesso em vida e tivesse terminado a sua vida meio caduco, será que seria esse recorte que o jornal iria dar quando saísse uma biografia? Dificilmente, né? Como o mundo é cruel para as mulheres, assim, mesmo a mulher que atingiu sucesso, né? O que vai contar é que a pessoa ficou senil. Aqui que eu comentei com vocês que na biografia da Angela Burke, ela levanta essa questão de como a Maeve Brennan trabalhou junto do Truman Capote. E nas 2 revistas, ele era jornalista e também publicava contos nas revistas, que talvez ele tenha se inspirado na estética, no padrão físico dela,
que era uma mulher conhecida como muito bonita, muito glamurosa, para criar a protagonista dele do Breakfast at Tiffany's, a personagem ali, mas aí seria uma inspiração somente estética, porque essa personagem não tem muito a ver, não tem nada a ver, na verdade, com a Maeve Brina pessoa, né, com a carreira da Maeve Brina, aí não tem a ver. O filme e o livro que em português ganhou a tradução Bonequinha de Luxo, que é um clássico, né. E aí eu coloquei aquela foto ali que ela tá tomando café da manhã, justamente em frente à Tiffany, olhando toda arrumada, né? Veio acho que de uma noitada. Não, eu já vi esse filme há muito tempo, mas eu não lembro bem o que é essa cena, mas ela tá comendo e olhando da Tiffany, essa joalheria, e sonhando ali com as joias, enfim, né? Que ela queria tudo isso. E essa foto me parece muito inspirada num outro ensaio que tem da própria Maeve Brina. Acho que eu não coloquei as fotos aqui, vamos ver se eu tenho elas em algum lugar. Bom, devia ser o próximo slide, mas é umas fotos em que a Maeve Brina tá, o fotógrafo pega ela de dentro da loja e ela tá olhando a vitrine justamente assim, só não tá comendo. Aqui esse slide tem algumas informações. O início ali ainda é da matéria da Anne Enright, do ensaio, questiona, né, o que será que fez com que essa escritora, que foi tão atingiu sucesso em vida, mas nos últimos anos de vida tenha ficado esquecida. O que será que colaborou para esse esquecimento da indústria editorial, enfim, das editoras, quem publicou ela, dos próprios colegas jornalistas? E aí a Anne Enright escreve que a Maeve Brina não precisou ter sido talvez uma mulher para que o seu trabalho tenha sido esquecido, apesar de que isso com certeza ajudou. E ela não precisou também ter se tornado uma bag lady para que o seu trabalho depois fosse revivido, né? Quer dizer, ela não precisou ser uma mendiga para que as pessoas se interessassem e ficassem curiosas. Afinal, ela foi famosa e depois virou uma mendiga. Apesar de que isso também pode ter ajudado. E aí a Maeve Brina coloca essa questão de que nesse artigo, nesse recorte, de que a Maeve Brina em vida já era uma pessoa bem fora da curva, porque ela não agia muito como o esperado para as mulheres da época. Por exemplo, ela se queria beber um uísque, ia a um pub sozinha, ela saía para jantar sozinha, ela casou mais tarde e ficou pouco tempo casada, quando o padrão era que as mulheres, enfim, que tinham oportunidade casassem e fizessem uma carreira paralelamente à vida de dona de casa, década de 1950. Então a Anne Enright coloca que tudo isso junto, né, pode ter colaborado para o esquecimento dessa escritora. Ali embaixo, eu fui pesquisar esse nome num canal do YouTube que explica como pronunciar nomes gaélicos e explica a origem dos nomes também. E o nome da Maeve Brina, assim como das irmãs dela, a Emer e a Deirdre, são nomes de rainhas celtas. E isso mostra também como os pais eram conectados com a cultura irlandesa, raiz, assim, né? Estavam lutando pela independência da Irlanda e se interessavam pela Irlanda, pelo gaélico, enfim. E o nome da Maeve significa intoxicating, né, que a gente pode traduzir como inebriante. Aqui a cronologia dos livros dela que foram publicados póstumamente, e daí o editor Christopher Carduff vai fazer a compilação. Então, o primeiro é o The Springs of Affection, com 21 contos, em 97, uma capa ali para a gente ver. Depois vem uma compilação de crônicas, e aí o título vira o pseudônimo que ela usava, né, The Long-Winded Lady, em 98. Depois mais uma compilação de contos, com mais 21, que é o The Rose Garden, onde está o The Bride, conto a noiva, que a gente vai ver hoje. E por fim a novela The Visitor, que é uma novela que foi encontrada por acaso numa biblioteca de uma universidade, o manuscrito dela, a cópia datilografada. Aqui são 3 capas da novela, da The Visitor. E a primeira e a segunda capa
dão uma ideia, assim, da protagonista como uma aristocrata, né, uma jovem, uma mulher jovem, pela mão a gente pode ver, uma moça, e com uma certa posição social, a luva, bem bonita, uma pulseira de pérolas, abrindo um portão que parece de uma casa mais chique. Segunda capa, que, né, combina com o que de fato a gente encontra na novela. Tu vê que as capas ajudam a contar um pouquinho da história, né, para o leitor que escolhe o livro pela capa. A segunda capa se refere ao início da novela, se tu já deu uma olhadinha, com a protagonista Anastácia chegando em Dublin, né, depois de 6 anos morando na França. Então, uma malinha e aquelas malas bem antigas, né, essa novela provavelmente foi escrita na década de 1940. E a terceira capa eu gosto bastante porque me proporcionou pensar em mais uma possível leitura intertextual dessa novela. A que essa terceira capa te remete? Assim, que história tu lembra? Uma história famosa. E, de fato, não tinha pensado na Branca de Neve, mas sim, a maçã, uma mulher jovem também. Tem a ver. E na história tem a avó que se comporta como uma bruxa má, né? Como na história da Branca de Neve, que a madrasta é a bruxa má. Mas sabe o que me remeteu, Denise? A Gênesis, aquele livro da Bíblia, que é a história de Adão e Eva, e tinha a árvore do fruto do conhecimento, a árvore do conhecimento, não sei se é bem esse nome, me corrija aí se eu estiver falando besteira, mas era uma árvore da qual eles não podiam pegar fruto no jardim do Éden. O fruto era maçã, e justamente Eva pega esse fruto, oferece a Adão, e é uma coisa escondida, então ela pega a maçã e está escondendo ali nas costas, pegando na surdina, assim, o fruto proibido, e em função disso, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Se eu não estou enganada, é essa a história, mais ou menos, de Gênesis. E na novela a gente tem mais ou menos algo semelhante, né? Então a leitura intertextual, ela vai por esse caminho, porque a Anastácia saiu da Irlanda, que seria pegar esse fruto proibido, e a gente vai falar mais disso quando for analisar a novela, não sei se vai dar tempo hoje. A Anastácia sai da Irlanda, essa Irlanda recém-república, considerando a época em que a Maeve Brina nasce, cresce, vai começar a escrever, me parece que para quem lutou pela República, isso poderia ser visto como um fruto proibido, assim, poxa, traindo a Irlanda, que a gente quis tanto a liberdade do país, esse país como nação. E eu vou dar spoiler da novela, me desculpa, mas depois ela é expulsa no final da casa da avó, né? Ela não é bem-vinda. Essa é a história da novela. É uma irlandesa que regressa para morar com a avó na sua terra natal, Irlanda, e é expulsa, não pode ficar. E Adão e Eva são expulsos, e a avó diz que a Anastácia tem que trabalhar, tem que fazer pela vida. E parece que é isso também com Adão e Eva, né? Que eles tiveram que, a partir de então, trabalhar o que eles não precisavam no Jardim do Éden. Então, achei essa capa bem interessante, porque me acionou essas ideias, assim. É uma boa ideia dividir em grupos de contos. Então, é isso que eu tenho feito. Aqui a gente tem o sumário do primeiro livro publicado, compilado pelo Christopher Carduff, o The Springs of Affection, que eu contei para vocês que todos os contos acontecem dentro de uma mesma casa, do mesmo endereço em Dublin. E esse endereço tem uma correspondência no endereço real, onde a autora morou quando criança com a família. Eu tenho aqui um print do Google Maps, vou te mostrar a casa. Então, esse livro eu dividi em 3 grupos. O primeiro grupo, aquele ali vermelho, eu chamei de contos de cunho autobiográfico. Todos esses contos aí, eles são contados, eu acho que todos eles são em primeira pessoa, mas a maioria, se não forem todos agora, fiquei em dúvida, mas acho que a maioria. E com uma protagonista que é uma criança, exatamente como a Maeve, quando ela morou na casa, e que tem o nome Maeve, e que parece muito com ela, assim, que gosta de
escrever, de analisar as coisas, que tem 2 irmãs, ela tinha 2 irmãs, o pai é muito ausente dos contos, como o pai dela realmente era ausente quando ela vivia nessa casa, então tudo remete a gente a pensar que esses contos têm um cunho autobiográfico. Uhum. Principalmente aquele ali, o quarto, The Day We Got Our Own Back, porque ele fala de uma revista do pessoal do Estado Livre Irlandês, a casa dessa criança, dessa menina, revirando a casa, colocando um revólver na cabeça da mãe, perguntando onde é que está o pai dessa família, e o pai está escondido. Então, né, tudo nos remete a pensar que são contos de cunho autobiográfico. O segundo grupo, aqueles ali vermelhos, são 6 contos em que os protagonistas são esse casal, a Rose e o Hubert Derdon. E a Rose é a personagem da Maeve Brennan que eu falei para vocês, comentei que ela é filha de uma personagem de um casal que aparece no outro livro, que é o The Rose Garden. O nome do conto é o nome do título do livro também. E aí são histórias sobre esse casal dentro dessa casa. Todo o livro esse, o The Springs of Affection, as histórias são principalmente no interior da casa. Elas não são histórias de área externa. As narrativas se desenvolvem ali dentro. E sobre esse casal, principalmente sobre as picuinhas de um casal, já que o filho já é adulto, já saiu de casa, eles já estão nessa idade de quase se aposentar. Ela é dona de casa, ele quase aposentado, ou em alguns contos já aposentado, e eles vivem aquelas picuinhas de um casal que está entediado, ou que está passando por uma crise de meia-idade, que daí é um outro casal, a Adélia e o Martin Bagoven, que também lembra um pouquinho a família da Maeve, porque eles têm 3 filhas. Então parece que também é um casal inspirado. E eu acho bem interessante isso, que todas as histórias se passam no mesmo lugar. Não especifica a data, sabe? Então a gente não... Mas dá para pensar que uma família saiu, outra comprou a casa. E o engraçado, o interessante, é que a Adélia e o Martin, eles acabam se transformando no casal que é a Rose e o Hubert, em relação aos hábitos. Eles acabam ficando distantes, acabam tendo menos comunicação entre eles do que quando casaram e foram morar nessa casa. Então, parece a casa é quase como uma personagem também nos contos, né? E aqui o sumário do outro livro, o The Rose Garden. Dividi em mais contos. Aqui o sumário do The Rose Garden e as divisões que são mais do que 3 grupos, acho que são 4 grupos aqui que eu fiz. Eu peguei esses aí, que estão em vermelho, e chamei de os contos que acontecem naquele condomínio que se chama Herbert's Retreat, que olha só como o espaço de moradia é importante para essa escritora. É um grupo de contos que acontece, a gente viu que todo o outro livro era numa casa, inspirada numa casa que ela morou. Agora é um grupo de contos que acontece num condomínio, inspirado num condomínio em que ela morou quando foi casada, em Nova York, durante 5 anos. Os contos desse condomínio vão falar sobre a questão das Bridgets, que são as meninas irlandesas que imigravam para os Estados Unidos e acabavam trabalhando a maioria como empregada doméstica ou prestadora de serviço nessa área de limpeza, ou nas casas, enfim. Fala muito sobre a superficialidade de uma elite nova-iorquina, sobre casamentos de aparência também. Tudo isso a gente encontra como temática nesses contos aí. Um outro conto eu chamei de conto sobre a solidão feminina, mas na verdade meio que toda a obra da Maeve Brennan engloba isso da solidão feminina. E a solidão de mulheres numa faixa de 30 e poucos, 40 anos, assim. Evidentemente, era a faixa etária que a autora tinha quando estava escrevendo mais a maioria dos contos.
O último conto em vermelho ali, The Beginning of a Long Story, o início de uma longa história, ele é um conto que pode ser lido como... Ele poderia estar no outro livro, porque ele acontece naquele endereço lá do outro livro em Dublin. A maioria dos contos do The Rose Garden acontece em Nova York, o cenário. E eles são contos que privilegiam também a área externa. Não acontecem com as personagens só dentro de casa, diferente do outro livro. Mas esse conto, especificamente, ele acontece naquela casa lá, em Dublin, que é a casa que a Maeve morou, e com uma família que parece muito a família lá dos últimos contos, do último grupo que eu selecionei. Daqui a gente vai ver melhor o The Bride e o The Rose Garden, que são bem importantes. Aqueles 4 ali, considerando o prefácio como um mini conto, foi assim que ele foi publicado originalmente na revista The New Yorker, eu chamei de contos sobre especulação imobiliária ou sobre a vida em hotéis. Bom, a Maeve Brennan escreve esses contos na década de 50 e 60. Mas se a gente pensar a década de 1950, Estados Unidos terminou a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desponta como uma potência, né, no Ocidente, potência do capitalismo. Em 1947 inicia a Guerra Fria, Estados Unidos se opondo à União Soviética, Ocidente, Oriente. A Maeve Brennan está morando em Nova York, é meio que uma cidade de cartão de visita para quem está vendo os Estados Unidos do Oriente, ou para quem está vendo da Europa. É a primeira cidade, é a cidade onde eles escolhem colocar, por exemplo, a Estátua da Liberdade, né, que é um símbolo. Então, essa cidade tinha que ser, assim, tinha que mostrar que o capitalismo vale a pena, porque durante o período da Guerra Fria, Estados Unidos está se opondo com o capitalismo a um Estado mais de viés socialista, caminhando, talvez, para um comunismo na União Soviética, né? Então, Nova York estava passando por uma mudança enorme, a cidade. E a autora estava vendo, porque ela morava ali no centro de Nova York, trabalhava no centro, vendo toda essa mudança de especulação imobiliária, prédios pequenos sendo comprados para serem demolidos e no lugar deles serem construídos arranha-céus, casinhas menores sendo demolidas para se construir prédios, né? Manhattan, ali o bairro sendo super valorizado. Então, esses contos aí têm protagonistas que moram em hotéis, por exemplo, como a autora também morou, que era algo da época e que era algo que ela via também, porque as pessoas estavam tendo que deixar suas casas meio num curto espaço de tempo, porque a cidade estava em transformação. Isso tudo tem a ver, reflete o período histórico, né? Se na última aula a gente viu do contexto histórico de quando a autora nasceu, do que pode ter influenciado nos temas que ela escolhe, hoje eu queria falar um pouquinho do contexto de produção da obra. O que estava acontecendo no período em que a autora está escrevendo, no lugar que ela está morando, que é Nova York. E é isso, né? É essa Nova York pós-Segunda Guerra, Estados Unidos pós-Segunda Guerra, Estados Unidos potência e o clima da Guerra Fria também. A Guerra Fria vai se estender até a década de 90, né? Vai terminar em 91. Daí a Maeve Brennan já está idosa. Ela morre em 93, né? Que a gente viu ali. O último grupo de contos eu chamei contos com animais ou contos que têm um pé no realismo fantástico. Então são contos que têm animais como protagonistas, principalmente uma cachorra, que também é uma cachorra com referencial no real. Também a gente viu na outra aula sobre os principais temas da autora, principalmente então a solidão feminina, né? É uma autora que prioriza personagens femininas, as protagonistas outsiders, quer dizer, são mulheres que não se encaixam de alguma forma, a questão da migração da Irlanda para os Estados Unidos, a falta de um lar,
que é também uma constante na obra da Maeve Brina, apesar de a casa, o espaço da moradia ser super importante em vários contos, né, e se repetir em vários contos, a sensação de que essa casa é um lar é uma coisa que falta para os personagens. Superficialidade das relações ou relações de aparência, casamentos falidos ou esvaziados de afeto, também uma constante na obra da autora. E ali eu coloquei o nome dessa outra escritora, Doris Lessing, que eu cheguei a aproximar, porque ela escreve na mesma época e sobre temáticas semelhantes. Bom, daí em relação à estética literária, antes de falar do contexto, então. Como que a gente pode situar a obra da Maeve Brina em relação à estética literária ou ao movimento literário que vigorava no período? Como a gente sabe que ela escreveu entre 1940 e 1970, vamos considerar, ela fica entre o modernismo e o pós-modernismo. A Maeve Brina pode ser estudada como uma escritora do pós-guerra também, considerando a Segunda Guerra Mundial terminou em 45. O modernismo na Europa e nos Estados Unidos, e também no Brasil, né, aconteceu no início do século XX até mais ou menos o final, justamente, da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E o pós-modernismo, então, de 1945 até agora, até nossos dias atuais. E aí, o que a gente lembra de características, então, do modernismo? Bom, o modernismo se opõe à estética que veio antes, né? Que era o realismo. Mas lembra que no romantismo a figura feminina era vista como quase irreal, né? Eram mulheres fluidas, que apareciam como ou santas ou devassas, dia muito da figura da mulher real. No realismo, a mulher já vem com desejo, afirmando seus desejos, sabendo mais o que quer, mas ainda tentando, né, os escritores tentando colocar um pé no real, mas ainda muito, muito vago, personagens ainda um pouco idealizadas, ainda que o realismo quisesse se opor à idealização do romantismo. Bom, o modernismo vai se opor a isso do realismo em relação a vários aspectos. Se a gente considerar, por exemplo, as narrativas como um todo. No realismo, a gente costuma ter narrativas que têm bem certinho, bem definido para o leitor, começo, meio e fim. No modernismo, a gente vai começar a ter essa ordem fora da ordem. Finais abertos, se no realismo a gente tinha o final fechado, o leitor não tinha dúvida de que se chegou ao final, tudo se resolve no final da narrativa realista. No final da narrativa do modernismo, o leitor, principalmente em contos, o leitor pode muitas vezes pensar, ué, terminou assim? Né? Pode levar um susto, parece que a narrativa tinha que continuar, que são os finais abertos, isso é bem típico do modernismo. Nos finais do realismo, as coisas se resolviam, né, pensando, por exemplo, Charles Dickens, do realismo brasileiro, Machado, finais que se resolviam, e no modernismo não, finais em que o leitor é surpreendido com finais abertos. Em relação às personagens, se no realismo a gente tinha personagens em que o leitor sabia exatamente com quem estava lidando, bem definida, se era uma personagem má, se era uma personagem boa, no modernismo a gente vai ter nuances dentro dos personagens mais complexas. E personagens eu coloquei ali que quebram as expectativas do leitor. Como é muitas vezes a nossa protagonista lá da novela da Maeve Brina. Em relação aos narradores, no realismo a gente tem narradores que praticamente pegam o leitor pela mão, conduzem o leitor ao longo de toda a narrativa, o leitor confia naquele narrador contando uma história, a ponto de o leitor do realismo nem se questionar, poxa, será que esse leitor está me enganando, está mentindo?
Será que dá para confiar nessa voz narrativa? No modernismo isso começa a acontecer. Narradores irônicos, narradores parciais, quer dizer, que tomam um lado, ou se colocam muito a favor, defendendo muito o protagonista ou um personagem, ou criticando, como é o caso do conto The Bride, em que a gente pode dizer que o narrador, às vezes, é parcial e não gosta tanto da Margaret, a protagonista, mostra ali uma leitura meio preconceituosa das atitudes que ela toma, das escolhas. Que mais? A questão do fluxo de consciência, que começa a aparecer no modernismo. Eu estou tomando aqui, fazendo uma revisão das características do modernismo em comparativo com o que era o realismo, né, que talvez a gente tenha mais exemplos frescos assim na cabeça. Pensar na primeira obra, na obra que abriu o realismo no Brasil, todas essas características do realismo caem por terra, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Machado era um gênio, porque ele já veio na primeira obra do realismo com características do modernismo. Começa essa obra, esse livro não é início, meio e fim, ele começa... O narrador é totalmente não confiável, é um narrador em primeira pessoa, é o Brás Cubas, contando a história da vida dele. O pós-modernismo, porque a gente vai situar daí a Maeve Brina entre o modernismo, mas já também muito mais no pós-modernismo. O pós-modernismo não vem para subverter ou para contrariar a estética anterior, ele vem para reforçar, né? No pós-modernismo vai vigorar muito a questão do fluxo de consciência, que é uma influência também dos estudos de psicanálise do início do século XX, das teorias de Freud, que o realismo, com isso das personagens planas, as personagens totalmente o bonzinho, o malvado, o vilão, o trapaceiro, isso era de um tempo, os escritores compunham esse tipo de personagem em um tempo em que não se tinha muito conhecimento da psique também, da consciência, como, tal qual Freud nos mostrou no final do século XIX, início do século XX, que nos mostrou uma consciência tripartite, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. Quando Freud explica, inaugura a psicanálise com outros estudos de outros autores também, nos dizendo que nós não somos uma coisa só e nós não governamos totalmente a nossa cabeça, nossa consciência, porque tem o subconsciente que influencia nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Os do modernismo começam a se ligar. Opa, a gente estava lá fazendo realismo, querendo escrever personagens como as pessoas são no mundo real, mas então as pessoas não são assim tão planas. E aí começam, por influência da psicanálise, a escrever personagens que se alteram no tempo, ao longo da narrativa, são mais como a gente, confusas, fragmentárias, com influência do nosso subconsciente, que às vezes a gente nem sabe por quê, que está atuando sobre a gente, personagens que precisam fazer terapia, assim como a gente, como a humanidade tem que se curar. O nome de realismo não tinha personagens tão parecidos com pessoas reais quanto vai começar a ter no modernismo. Pessoas fragmentárias. E daí tem esse conceito de personagem fragmentário, que é desse teórico dos estudos culturais, na verdade, que é o Stuart Hall, que a gente na literatura, pesquisando literatura, a gente se apropria de teorias de outras áreas. E no modernismo e no pós-modernismo, a gente se apropria muito de teorias do Stuart Hall, do Homi Bhabha, do Edward Said, que são autores que pensaram a modernidade tardia e a pós-modernidade, e essa questão do fragmentário, né? Eles não pensaram necessariamente para a literatura. Eduardo Said até analisou mais obras literárias, mas Stuart Hall é mais para a sociologia mesmo, só que a gente adapta para as análises literárias, né? Está influenciando muito nessa literatura do pós-modernismo a questão das sociedades do pós-guerra,
pensa, a humanidade passou por 2 guerras mundiais, é claro que isso vai impactar no fazer arte, no fazer literatura, na forma como as narrativas são pensadas e como as personagens são pensadas. Inclusive, isso do narrador irônico, do narrador não confiável no modernismo, a partir do modernismo, salvo a exceção lá do Machado, Brás Cubas, isso tem a ver com uma crítica ao autoritarismo, à autoridade dos líderes autoritários que levaram a humanidade a 2 guerras mundiais, uma crítica à autoridade. Quem é que é a autoridade dentro de uma narrativa literária? Se não o narrador, muitas vezes, né? O autor, mas dentro da narrativa representado pelo narrador. Então, os autores começam a questionar essa questão da autoridade, fazendo narradores nos quais o leitor não pode confiar cegamente. Assim como no mundo, as pessoas não estavam podendo confiar cegamente nos líderes políticos, até nos líderes religiosos, né? E com as guerras, até as religiões são abaladas, uma vez que às vezes religiões para um lado ou para outro, ficavam caladas diante do nazismo, como foi o caso da Igreja Católica, que levou muito tempo para pedir perdão por não ter se posicionado na época. Do modernismo, a gente vai ver também mais mulheres escritoras, a partir, então, dessa década de 1945, 1950, mais mulheres escritoras e, consequentemente, mais mulheres protagonistas, mais mulheres personagens importantes dentro das narrativas. Tá aí a Doris Lessing, a Maeve Brina. E isso também é uma influência do que está acontecendo na história, porque com as guerras, e nos Estados Unidos especificamente, vai acontecer 2 situações em relação ao feminino. Por um lado, as mulheres vão ter mais espaço no mercado de trabalho, porque muitos homens estão deslocados para batalha, para campo de guerra mesmo. Então, mulheres vão trabalhar em fábricas, mulheres que antes eram donas de casa vão ter que buscar um sustento, até porque muitas ficam viúvas. Mas acontece esse boom das mulheres no mercado de trabalho. Depois, 1960, a gente vai ter a pílula anticoncepcional, que é também uma forcinha para que as mulheres conseguissem ir trabalhar, ir para o mercado de trabalho, enfim. E vai mudar muito a questão do feminino e vai impulsionar esse pensamento feminista. Mas a questão do pós-guerra, da guerra em si, e por outro lado, um incentivo e um reforçamento da questão da mulher dona de casa, porque passadas as guerras, os Estados Unidos também queriam ser modelo para o mundo, né? Ser modelo, fazer frente à União Soviética no contexto da Guerra Fria, no contexto do American Way of Life, queriam ser um modelo de lares. Olha só que interessante, modelo de lar. O modelo de lar tinha que ter a rainha do lar, a dona de casa perfeita. Então, na década de 50, também acontece essa supervalorização da mulher dona de casa, período em que a publicidade está muito revigorada pelas guerras, porque nas guerras a publicidade se desenvolve, recebe muita luz, incentivos, enfim, a publicidade ajuda a fazer a guerra e a guerra ajuda a publicidade a se desenvolver. E a década de 1950 é o período daquelas propagandas, muitas delas machistas, de eletrodomésticos. Eu tenho aqui algumas imagens, depois eu te mostrar. Casas americanas perfeitas, aquilo ali está inserido no contexto do American Way of Life, pelo qual os Estados Unidos queriam dizer que tinham a vida perfeita, ofereciam às suas famílias a vida perfeita. Bom, a vida perfeita pede uma casa para a qual o marido volta depois do trabalho, uma casa que está faxinada, está a comidinha pronta,
os filhos estão penteados, com lição de casa feita, isso pede uma dona de casa perfeita. Propagandas estão mostrando. Então tem essas duas vertentes aí para o mundo feminino, a partir da década de 1950. O que mais que eu coloquei ali? As sociedades alteradas pelo pós-guerra, rejeição a símbolos de autoridade, o conceito de identidades fragmentadas, que foi forjado por esse escritor Stuart Hall. Em relação às narrativas, se as narrativas lá do realismo, elas tinham muita descrição, elas mantinham o leitor seguro do que estava lendo, sabendo o que estava lendo, porque estava tudo explicadinho, estava tudo mastigado no realismo. A partir do modernismo e muito no pós-modernismo, as narrativas não dizem tudo. As narrativas têm muita lacuna, tem muita elipse. Uhum. E isso também é um reflexo desse mundo que passou por guerras. Porque um mundo que passou por guerras, e o pessoal que está escrevendo naquela época está recém-impactado por esses conflitos. Que viu a bomba nuclear, coisa que nunca se tinha ouvido falar. Avião lançando bomba sobre cidades inteiras. Esses escritores impactados, eles querem passar esse impacto também para a literatura, deixando alguns fragmentos para o leitor ter que completar. Nisso, acontece uma mudança também para o leitor, porque se o leitor do realismo tinha tudo mastigado, tudo explicado pelo narrador, ele era um leitor passivo. O leitor do modernismo e muito a gente, né, leitor do pós-modernismo, a gente às vezes tem que completar com a nossa imaginação, completar lacunas. Tem que, cada um de nós vai ter uma narrativa, uma leitura diferente da mesma narrativa, porque nós vamos completar de forma diferente. Com isso, o leitor está sendo chamado, a partir do modernismo, a ser mais ativo. Pensando no modernismo, Tanise, um ano que é super importante para o modernismo é 1922, tanto para o mundo quanto para o Brasil, porque a obra que ficou conhecida como Arauto do modernismo foi lançada em fevereiro de 1922, que é Ulisses, do James Joyce, que é irlandês. Acredito, Maeve Brie não tenha lido, tenha influenciado de alguma forma, tenha sido influenciada por esse escritor. E para nós aqui no Brasil, também fevereiro do mesmo ano, 1922. Tu lembra o que aconteceu em relação ao modernismo aqui para nós? A de arte moderna, exatamente. Ao realismo. Uhum. E aqui, então, o contexto de produção da obra da Maeve Brina. Tu vê como, olhando para a literatura, a gente acaba olhando muito para a história, né? Estava acontecendo nos Estados Unidos enquanto ela está escrevendo. A psicanálise de Freud, a partir de 1882, principalmente. Os Estados Unidos da década de 1950, que eu já comentei aqui contigo, questão do pós-guerra, Estados Unidos como potência capitalista. Em 1952, um ato de imigração semelhante ao que já tinha acontecido lá em 1930, que também é um movimento do pós-guerra, desses movimentos migratórios depois da guerra, né? A segregação racial, muitos movimentos de luta por direitos humanos, a figura do Martin Luther King, em 1956, fazendo uma marcha sobre a cidade em que esse pastor morava, pelo voto, né, e pelo respeito também, cidades divididas, quase um apartheid, né, como tinha na África do Sul, quase um apartheid em algumas, dividindo assim, ônibus para pessoas de cor, restaurante para branco, restaurante que não podia entrar pessoa preta. A figura da Rosa Parks, que eu também não escrevi aí, mas uma ativista mulher, né, como a gente está olhando para a questão do feminino. Uhum. Essas lutas por direitos civis, que começam muito por lutas antirracistas, mas que hoje a gente sabe-se que o que começou como lutas antirracistas
também ajudaram as lutas pelo feminismo e lutas pelos direitos dos homoafetivos, homossexuais, né? A questão da energia atômica em desenvolvimento, Guerra Fria, né, ali que eu coloquei entre 1947 e 91, cada lado queria dizer que estava desenvolvendo bombas atômicas e fazendo testes nucleares mais do que o outro lado. Era a forma de um lado, Estados Unidos, a assustar o outro lado, União Soviética, e vice-versa. Uhum. As mulheres no mercado de trabalho, a pílula anticoncepcional depois da década de 1960, a questão do American Way of Life, essa propaganda dos Estados Unidos como o lugar onde tudo é possível, a felicidade ao alcance de todos. Quer dizer, o mundo capitalista melhor que o mundo socialista. E nessa vibe aí do American Way of Life, os comerciais de eletrodomésticos com as donas de casa. Aqui coloquei uns recortes de alguns comerciais para a gente lembrar. Os dois primeiros ali de cima são em português mesmo, são do Brasil. Já da década de 40, o primeiro, A Nova Conquista de 1946, uma propaganda de uma geladeira, aspirador de pó, e aquele objeto ali, para mim, a enceradeira, é o mais típico desses comerciais, é o que eu mais me lembro. Já pensou? A enceradeira era aquele instrumento ali, para passar na casa inteira. Olha como é que é mostrada essa dona de casa, de salto alto, de ficar jogada, né? As pernocas bem torneadas, porque a mulher objetificada, né? Especiais muito feitos também pelo público masculino e para vender pro público masculino, né? Uhum. Eram comerciais que associavam a figura do feminino ao estar em casa cuidando do lar. E, enfim, nas agências, principalmente, deviam trabalhar homens. Agora eu lembrei de um conto da Doris Lessing, que é um dos contos mais... É o To Room 19, no quarto 19, que a protagonista era publicitária, trabalhava numa agência, mas aí ela larga a carreira para casar. Bem típico dessa época. No segundo também a mulher está muito bem vestida ali, do aspirador, e aí os dois outros são bem mais machistas, americanos mesmo. O grande ali da direita de gravata, olha o slogan da gravata. Show her it's a man's world. Uhum. E olha a posição dessa mulher, de joelhos, servindo café da manhã pro bonito. E no debaixo, ele tá falando, não se preocupe, querida, você não queimou a cerveja, porque ela queimou o jantar. E veja que ela tá com um lencinho ali chorando, porque queimou o jantar do marido. E, de novo, uma mulher muito bonita, né, assim, arrumada, né? Não parece uma mulher que tá na lida da casa. Começa também aí o estereótipo do corpo a ser alcançado, né, a mulher magrinha, tudo. Então, só pra gente pensar que é nesse contexto, é isso que tá em volta da Maeve Brina, nesse contexto histórico, enquanto ela senta para escrever os seus contos, né. A Maeve Brina, que casou já lá pelos seus 30 e tantos anos e não assumiu nunca essa posição de rainha do lar. Há 5 anos casada, né, ela não se adaptou. Aí tá a foto dela para o ensaio que eu disse que ela tá olhando na vitrine para fazer a coluna dela de tendências e moda, enfim. Que me parece que é uma foto que inspira também depois para o filme do Bonequinha de Luxo. Eu divido as personagens femininas, então, nesses dois grandes grupos, que eu comentei também com vocês na outra aula. Um grupo é das mulheres austeras e amargas, e nesse grupo eu coloco a avó da Anastácia, e o segundo grupo, que é um grupo grande de personagens da Maeve Brina, de mulheres inadaptadas, ou outsiders. Anastácia, da novela, The Visitor. Aqui eu coloco 5 personagens a partir das quais a gente consegue ter uma leitura ampla da obra da Maeve Brina. Uma delas é a Anastácia, né, que representa a imigrante que regressa para a Irlanda, que não é submissa, mas que, por outro lado, é perdida na vida, é
uma mulher que não sabe que rumo tomar na vida, uma outsider, e é uma mulher que escolhe o lado feminino, porque ela foi morar em Paris para ajudar a mãe, né? Que a mãe não se sentia bem-vinda na casa da sogra. Outra personagem é a do conto A Noiva, a Margaret. É a imigrante que não regressa para a Irlanda. Apesar de ser um conto com final aberto, a noiva tende a não regressar, porque tudo indica que ela vai casar, né? Um conto que nos fala também da questão das Bridgets, que são essas meninas que emigravam e se colocavam como empregadas domésticas para fazer a vida, para fazer dinheiro e até para mandar dinheiro para a Irlanda, para a família que tinha ficado lá. Outra personagem que nos ajuda a ler muito da Maeve Brina é do conto I See You, Bianca. A Bianca é a gatinha e o Nicholas é um dos únicos personagens homens, protagonistas homens da Maeve Brina, mas que eu comentei com vocês que é um protagonista que tá em paz com o seu lado, com a sua alma feminina, no sentido de que é um homem ligado em decoração, que gosta de estar em casa, de cuidar da casa. Não é um heterotop, assim. Ele tem essa gatinha branca, Bianca. Esse conto nos fala da especulação imobiliária, da Nova York em transformação, e tem uma questão nesse conto que é a contradição entre a segurança da gatinha Bianca em ter um lar e a insegurança do Nicholas, que mora num apartamento que já foi pedido e que ele não sabe quanto tempo ele vai ficar, se ele vai ter dias morando ali, se ele vai ter um mês. Ele só sabe que a qualquer momento ele vai ter que se mudar. E ele tinha arrumado tudo do jeito que ele gostava, estava tudo decorado como ele gostava. Ele é um cara que gosta de arte, do jeito dele, caprichosamente arrumadinho, e tem que, do nada. E quando ele olha pela janela desse apartamento, toda a vizinhança dele ou é prédio que está esvaziado para ser demolido, ou é terreno de obra, canteiro de obra. Então a gente tem a visão da Nova York da década de 1950, uma Nova York que está começando a investir em arranha-céus. E as outras personagens, a partir das quais a gente entende essa escritora, são a Mary Ramsay, do conto The Rose Garden, e a filha dela, que eu tive o estalo, né, lá por uma de tantas, entendi que Rose Verdon é filha da Mary, que está em 6 contos do The Springs of Affection. E aí esses contos vão nos falar da vida amargurada de mulheres na faixa dos 40 anos, que são donas de casa e que vivem casamentos entristecidos, falidos, esvaziados de afeto, da vidinha doméstica tediosa, todo dia a mesma coisa, dessas personagens sem lar. Esse slide que eu falo dessas duas personagens que estão ali no item 3, a Beth, do The Anachronism, e uma outra Mary, que é do conto The Holy Terror. Essas duas personagens, não lembro se eu comentei na última aula, elas trabalham em banheiros de hotéis, uma profissão que a gente não tem mais hoje em dia, da pessoa que fica no banheiro o dia inteiro, uma cadeira ali num canto, repondo papel higiênico, o sabonete, as toalhas, enfim. Uma figura que aparecia em hotéis e em clubes. Parece muito uma década de mulheres que queriam ostentar ter serviçais, também, donas de casa, que as que não eram dona de casa limpando a casa queriam ter alguém para limpar e para servir. Profissões vêm muito na esteira dessa ideia de ter alguém para servir as criaturas nos banheiros dos hotéis e dos clubes. Tinha também a figura do assessorista, que era um funcionário que ficava o dia inteiro dentro do elevador, apertar o botão, tu vê se por um lado gerava emprego, por outro lado era um emprego alienante, porque é um espaço muito pequeno, fazendo algo que os outros podiam perfeitamente fazer, né? Tem sentido, né? É uma profissão que a pessoa ficava meio objetificada, assim como as donas de casa, que daqueles começos. Então, a Maeve Brina também escreve esses 2 contos olhando para essas mulheres que ficavam o dia inteiro em banheiro. E elas são daquele grupo de mulheres austeras e
a gente pode dizer até más, assim, mas más para elas próprias. E uma coincidência triste da vida da autora é que ela, quando ficou caduca, ela ficava voltando para o prédio onde funciona a revista The New Yorker e ia para o banheiro e dormia no banheiro. Ela se preocupava com essas pessoas que trabalhavam o dia inteiro em banheiro, viviam em banheiro, e quando velhinha, quando caduca, ela ia para os banheiros, sabe? Eu acho isso uma coincidência tão macabra. Pesquisando a obra da Maeve Brina, eu encontrei poucos artigos, assim, mas principalmente artigos de 3 escritoras, que são a Maureen Murphy, que eu vou citar aqui alguma coisa dela, a Abigail Palco e a Ellen McWilliams. Principalmente da Ellen McWilliams. Então eu vou citar uns quantos pedacinhos de artigo dela, enquanto a gente estiver estudando a Maeve Brina. Os artigos da Ellen McWilliams tem esse título ali, ó, No Places Home. It is as it should be. Exílio na escrita de Maeve Brina. Na verdade, aquele primeiro pedaço ali, No Places Home, It is as it should be, é uma frase que a Maeve Brina escreveu numa carta para um amigo dela. E isso, uma opinião pessoal dela, portanto. E tu vê como isso está refletido na literatura dela, que ela considera, ó, nenhum lugar é lar, e é assim que deve ser. E na literatura, a questão da ausência de um lar para as personagens é uma questão muito premente, que está muito forte, né, em vários contos. E é algo que era da opinião pessoal dela também. Tanto que a Ellen McWilliams pega isso para título. E aí, nesse conto, a autora, essa pesquisadora, McWilliams, vai escrever que a Brina tinha uma lente, assim, um foco especial para essas almas perdidas, abandonadas, esses outsiders, perdidos mesmo, né, isolados, que não encontravam o seu lugar na cidade grande, novos na cidade grande. Aqui é um outro slide em que eu falo da questão da literatura de imigração, porque a Maeve Brina, ela própria era uma imigrante e ela estava atenta à idade de mulheres imigrantes, a questão das Bridgets e o quanto Nova York era cosmopolita. E é, né? Eu acho. Bom, aqui um outro artigo, daí agora da Maureen Murphy, esse artigo chamado The Irish Servant Girl in Literature. Aqui, a Maureen Murphy não está escrevendo especificamente sobre a Maeve Brina, mas ela está escrevendo sobre a quantidade de serviçais irlandesas que são mulheres jovens na literatura americana, que combina com o que a Maeve Brina estava percebendo, né, das imigrantes irlandesas trabalhando como domésticas. Então, a Maureen Murphy, nesse artigo, fala que no final do século XIX, a entrada de imigrantes nos Estados Unidos chegava a ter um padrão, e esse padrão era dominado por mulheres solteiras indo trabalhar como empregadas lá na América, fazer a vida. E muitas delas eram irlandesas. No entanto, na literatura, não é o que a gente vê. Na literatura, a gente vê muito mais histórias de homens imigrantes para os Estados Unidos, como se a maioria dos imigrantes fossem homens. Mas aí quando a gente pega, segundo a Maureen Murphy, pega os dados oficiais de imigração históricos, a maioria era mulher imigrando até sozinha. A diferença de enfoque também, né, que a Maureen Murphy coloca que o homem imigrante era o herói, que quando voltava para o seu país, voltava cheio de dinheiro, para salvar aquela cidade, porque daí ele estava emancipado, ele morou um tempo em outro país, ele levou capital. E a mulher imigrante, quando aparece na literatura, ela volta, perdeu tudo que tinha de dinheiro, volta para arrependida de ter imigrado e volta para casar na sua terra natal, como se para a mulher fosse castigada, né, por ter imigrado. Então parece que a literatura pune, a literatura de escritores homens, pune essas imigrantes.
E ali eu coloquei da Grande Fome da Irlanda, ficou meio perdido ali no meio, mas é só para eu lembrar de falar que um fator que impulsionou a imigração irlandesa já começa lá em 1845, que é o período da Grande Fome, quando a Irlanda ainda pertencia ao Reino Unido, e teve esse episódio de doença nas batatas, né? A Inglaterra cultivava no espaço da Irlanda principalmente batatas, uma vez que deu praga nesse cultivo, o cultivo do país inteiro, o alimento do país inteiro estava comprometido. Muita gente morreu de fome. Aqui é mais sobre a questão das Bridgets, um outro artigo da Abigail Palco, que tem o título Out of Home in the Kitchen. E esse artigo é sobre a Maeve Brennan, sobre os contos da Maeve Brennan. Maeve Brennan Herbert's Retreat Stories, daquele grupo de contos que eu te mostrei, lá do livro The Rose Garden. Aí que a Abigail Palco está falando que muitas dessas imigrantes trabalhavam como domésticas, portanto, fora de casa e na cozinha. E como elas eram muitas empregadas irlandesas nos condomínios, nos prédios, nas cozinhas, elas acabavam fazendo ali uma rede de apoio para elas próprias, né? Uma era amiga da outra, que era amiga da outra, e ficavam fortes com isso, né? Ellen McWilliams vai levantar uma questão sobre feminismo revisionista. Porque o que ela pensa, essa autora? A Maeve Brennan estava atenta a essas conterrâneas dela, irlandesas, que migraram para os Estados Unidos e que não tinham muita oportunidade, que acabavam trabalhando, então, como domésticas. Mas ela, como imigrante irlandesa, estava numa posição bem diferente, porque ela foi morar nos Estados Unidos como filha de um diplomata irlandês, ela conseguiu fazer uma faculdade, ela conseguiu trabalhar em excelentes revistas da época, como jornalista, publicou literatura, então ela estava ocupando uma outra posição nessa mesma sociedade. E aí a Ellen McWilliams pensa o seguinte, como a Maeve Brennan tinha na revista, na The New Yorker, uma coluna de tendências, né, de moda e decoração, e essa revista era lida por muitas das donas de casa que tinham empregadas irlandesas, e encerra uma ironia, porque as donas de casa que não se ocupavam em aprender o nome da sua empregada e chamavam elas de Bridget, todas eram as Bridgets, também estava nas suas horas de folga abrindo a revista para ler o que uma outra irlandesa ditava como tendência para moda e para decoração. Então, a Ellen McWilliams chama isso de... Parece que a Maeve Brennan estava vingando as outras irlandesas, que não, das quais os americanos nem aprendiam o nome. Mas da Maeve Brennan eles aprendiam o nome e liam o que é 53. A gente já viu que ele vai falar sobre imigração. Tem uma protagonista que é uma imigrante irlandesa jovem, a Margaret. Fala sobre solidão, sobre essa figura de outsider da Margaret, que não se encaixa, parece. Sobre a questão das Bridgets, indiretamente. Fala também sobre a questão de um mix cultural e sobre o quanto Nova York, mas os Estados Unidos são uma nação cosmopolita, ou eram naquele momento, porque o namorado da protagonista é de uma outra cultura e um imigrante de uma outra cultura, né, alemão. Tem no conto também a questão do catolicismo, que era trazido junto dessas imigrantes, e a gente pode ver, em relação à questão do feminino, algumas relações de poder que se estabelecem dentro da narrativa. Das questões ali das características do modernismo e do pós-modernismo, em que a gente situa a obra da Maeve Brennan, claro que a gente não precisa ver todas essas características em todos os contos, né? Pode aparecer alguma característica, enfim, a gente vê a estética do período como era, mas até para ver se a autora se encaixa, se ela vai ficar muito dissonante disso, é o que estava sendo produzido na época. Mas, claro, é como Machado.
Estava escrevendo realismo e colocando características lá do futuro, do modernismo, né? Então, e também não é um combinado entre os autores. A partir de hoje vamos escrever assim. É algo do momento, né? Influenciado pelas questões históricas, filosóficas. A gente viu que até a psicanálise influencia. Mas muitas dessas características a gente vai ver, sim, na obra da Maeve Brina, como tu falou. Que está o inicinho do conto. O que esse início do conto, esse primeiro parágrafo, mais especificamente, nos diz da relação dessa protagonista, Margaret, com a família ou com o ambiente de trabalho, ou dela com o espaço em que ela vivia. O que me dá essa sensação é o fato deles terem ido embora, passar o veraneio na casa de verão da família, um dia antes do casamento dela. Pela última frase desse primeiro parágrafo, que ela não está feliz em ter ficado sozinha. Que ela pensa em abanar para eles na hora de... Ela está com medo de chorar na hora de se despedir deles, que eles estão saindo para veranear. Na última frase, ela está dizendo ali, ó, but at the last minute, she smiled. Não, Margaret had dreaded. A Margaret se preocupou que no momento da partida se preocupou por ela, pelas próprias lágrimas dela que poderiam rolar. Que as lágrimas dela rolavam facilmente. Que no último minuto ela sorriu e conseguiu abanar para eles indo embora. E olhou para o carro desaparecendo na estrada calmamente o suficiente, apesar de que, por um momento, ela achou que ia chorar e que ia pedir para eles que voltassem, nem que ela repete, né, que voltassem, nem que fosse só por uma hora, para ficar mais com ela por uma horinha que fosse, e que não a deixassem num momento como esse. Me parece que ela está vivendo um dia de angústia, que é a prévia do casamento com esse carinha que ela não quer casar, né? Quer ele. E a família meio me parece que, com perdão da palavra, que está cagando para ela, embora e deixam ela. Ela, para com a família, tem esse sentimento de pertencimento e de que gosta deles e de que tem neles a família dela dos Estados Unidos, mas a família não a vê como um ente. E ainda no primeiro parágrafo, a gente tem umas outras indicações de que ela não era vista como um ser humano pela família. Interpretação diferente. Vamos construindo junto, porque não tem uma resposta fechada, né? Mas olha ali no início do parágrafo como tudo na casa, o narrador está nos contando que tudo na casa está desligado, porque a família saiu para o veraneio. Então, as camas estão desfeitas, ela está sozinha na casa, o telefone está desligado, a geladeira está desconectada, as janelas estão fechadas, ela está no escuro, mas estão desfeitas para o verão. Quer dizer, tudo foi desligado e a Margaret está sozinha no quarto dela, como se ela fosse também ela um utensílio da família. A família saiu e desligou os equipamentos que eles não vão usar no verão. E desligou, parece-me, a empregada também, deixou ela no quarto. Outro indicativo que me dá de que ela não está confortável é quando diz lá no início que ela está sentada na beira da cama fazendo a mala. Sentada na pontinha da cama, me parece que ela não está confortável. É a cama dela. Num conto, o primeiro parágrafo sempre nos diz muito, assim, nos dá muitas pistas. Desse segundo parágrafo que eu destaco, a gente tem esse conto em terceira pessoa, né? Temos um narrador, não é a Margaret que está nos contando a história. O que eu destaco é daquela primeira frase ali, a parcialidade do narrador, que me parece que está criticando as escolhas feitas pela protagonista. Quer dizer, é um narrador que toma partido, e o partido desse narrador é contra a menina, contra a Margaret. Porque ele diz assim, claro, tinha sido ideia dela mesma, em primeiro lugar, casar um dia depois que o verão começasse.
Então, me parece que o narrador, ele acabou de contar que ela está segurando o choro, porque ela está sozinha, a família não ficou com ela. A família não a considera, assim, alguém importante o suficiente para ficar no casamento. Contar isso e está dizendo que a culpa é dela, porque ela marcou o casamento para o primeiro dia do verão, porque ela quis. Se ela tivesse marcado o casamento para um dia que a família ainda estava ali, ela não estaria sozinha. Então, que ela não chore, porque a culpa é dela. Um narrador malvadinho, né? A persistência do noivo, que ela nem queria tanto, como tu bem observou, mas que ela acaba cedendo porque ele insistiu. E não é só que ele insistiu, né? A gente vai ver depois que ele insistiu no momento certo com ela, porque ela estava de luto pela morte da mãe, e nesse momento, como ela é uma criatura sozinha, ele foi o ombro amigo. E aí ela acabou se comprometendo. Me parece que não só nessa personagem da Maeve Brina, mas em várias, o que predomina é a dificuldade de comunicação da personagem com as outras, da protagonista com as outras personagens. E isso a gente vai ter bastante lá nos contos dos casais, em que as esposas não conseguem se comunicar como gostariam. E isso já começa aqui pela Margaret. Ela pensa, na verdade, ela não chega a falar as coisas. Ela pensa em falar, ela tem tudo elaboradinho na cabeça, em como ela gostaria que fosse essa comunicação, mas quando ela vai falar de fato, não sai do jeito que ela planejou, sai de outro jeito. Então, a ideia dela era pedir demissão, era falar para a patroa que ela quer demissão, mudar de cidade, sem contar pro Cal, né, desaparecer. Mas quando ela vai contar, ela acaba, ao invés de pedir demissão, ela acaba dando com a língua nos dentes, falando que vai casar. Como que a gente pode interpretar esse contar que vai casar com um certo orgulho da Margaret para os patrões, sendo que, na verdade, ela nem tinha orgulho de estar casando? Pensando lá no contexto, em como que estava 1950 nos Estados Unidos, para as mulheres pobres, mas sobreviver. Afinal, não se sabe o que vai ser do mundo com armas nucleares e guerras mundiais. E dentro de casa, a ideia do American Way of Life era que dentro de casa a mulher até podia ganhar o mercado de trabalho, mas dentro de casa a mulher estaria segura, porque estavam sendo desenvolvidos eletrodomésticos para ajudar no serviço. Então, me parece que quando a Margaret escorrega no contar para os patrões, ela tá meio que se exibindo e reproduzindo algo que era esperado pelo American Way of Life. Porque olha como os patrões ficam extasiados de saber que a empregada deles ia casar, porque daí parece que nisso ela ia se alçar um novo patamar na vida. E aí ela diz que logo, logo depois de casar, ela deve parar de trabalhar e ter uma casinha dela própria. Só que nada disso nem tinha sido combinado com o noivo. Deixa eu achar aqui em que momento do texto está isso. Tá ali no segundo parágrafo, bem no meio da página 154. O senhor e a senhora Smith were astonished and delighted at her good fortune. And their pleasure made her so... e daí, como eles ficaram felizes com a notícia de que ela ia casar, ela foi emendada. Ela se desatou a falar coisa que ela nem queria falar e que ela nem estava com vontade de casar. Mas como ela viu os olhinhos dos patrões brilhando no sentido de que, nossa, você se deu bem na vida, arrumou um marido. Ela foi... E aí ela não viu jeito de falar o que ela realmente queria. E o que ela realmente queria falar era pedir demissão para fugir do noivo, fugir da cidade. Olha no final do segundo parágrafo como ela se arrepende, como ela não conseguiu se comunicar plenamente. All I wanted to do was give notice, she thought, and here I've gone and committed myself. Quer dizer, tudo que eu queria ter feito era pedir demissão. E aqui estava eu,
totalmente comprometida. Me parece que ela se compromete com esse casamento muito mais quando ela conta para os patrões do que com o que ela disse para o noivo em si, porque para o noivo ela ia largar ele sem dizer nada. Uhum. E ela lembra que o noivo está vindo daqui a alguns minutos para levá-la para jantar. Naquele parágrafo ali que começa, she contrasted this evening with the evening 12 years ago in Ireland, before her sister Madge was married. Nesse parágrafo aqui começa uma parte fragmentária da consciência da Margaret, que é quando ela está se remetendo à véspera do casamento da irmã, há 12 anos atrás, na Irlanda, e vendo como está diferente a véspera do casamento dela. Uhum. A diferença, a véspera do casamento da irmã é feliz, é cercada de gente que gosta da irmã. A gente vê esse contraste, inclusive na roupa do casamento, porque a Madge, a irmã dela, vai casar com um tecido que é seda, se não me engano, é blue silk, é seda azul, que ela veste para mostrar para os vizinhos. Já a Margaret vai casar com um tecido que é shantung. O shantung é uma imitação da seda, é uma seda genérica, mais barata, é um derivado da seda. O tecido do casamento dela fosse inferior, então, ao da irmã. Enquanto o da irmã é azul, que nos remete a um azul claro, né, porque é casamento, é festa, é brilho, é jovial, o da Margaret é navy blue, que é azul marinho. Então, quer dizer, é um tecido inferior em relação à seda e é uma cor fechada. E não é um vestido, é um tecido, é saia e blusa, trabalho, formalidade e trabalho. Então, esse casamento para Margaret, além de ser algo fechado, do azul marinho, parece que é, como tu bem falou, uma obrigação. E essa retrospectiva, esse ranço que a Margaret tem da irmã, porque a mãe morreu e a Margaret já estava morando na casa dela e ficou com tudo da mãe. E agora que a mãe morreu, ela nem acha jeito de voltar. Então a Margaret é uma personagem presa no que o teórico lá dos estudos culturais, Homi Bhabha, chamou de espaço entre culturas. Entre lugar. É um entre-lugar. A Margaret não tem mais lugar se ela voltar para a Irlanda, porque ela já viveu 10 anos na América. Então, ela talvez não fosse se encaixar se ela voltasse, porque ela não tem a mãe, ela não tem mais a casa da mãe para voltar, porque a irmã está morando. E nos Estados Unidos, em que ela está há 10 anos, ela também não se encaixou, porque tu vê que ela não fez amizade, ela não tem ninguém junto com ela nesse momento que para ela é um momento difícil, ela só tem o noivo. E ela é ainda, depois de 10 anos, uma outsider. Então, ela é essa criatura da pós-modernidade natural, eu acredito, na vivência dos imigrantes, né? Das pessoas que ficam com o coração lá na terra natal, mas o futuro está no outro país, não é mais uma irlandesa pura, porque pegou muito da cultura do lugar para onde foi, mas também nunca vai ser considerada uma americana. Aquele parágrafo que começa com If only God had given Margaret the strength to wait a while longer. Aqui, novamente, a gente tem o posicionamento do narrador nesse parágrafo, que está na página 156. A gente tem, mais uma vez, o posicionamento do narrador criticando as escolhas da Margaret. E aqui parece que ele está dizendo que ela foi precipitada. É um narrador, me parece, que fala muito com uma moralidade irlandesa, porque ele está se referindo a Deus. Se pelo menos Deus tivesse dado a Margaret a força de esperar um pouquinho mais, me parece assim, aquela moralidade irlandesa dos costumes. E é também uma moralidade ingênua, porque daí tu vê as opções que esse narrador coloca como salvação para a vida da Margaret, e não é nada muito plausível. Ela poderia ter ganho na loteria, né? Alguém poderia ter aparecido e pago uma viagem para ela retornar à Irlanda, pouco provável.
no mundo capitalista, do capitalismo selvagem, que se firma os Estados Unidos também se lançando como potência, 1950 é cada um por si, é individualismo, é isso que a pós-modernidade nos mostra. Então é um narrador que tem aquele ranço do discurso católico irlandês, como se fosse uma velhinha católica irlandesa nos contando a história da Margaret. A questão de que a Margaret pensa que o noivo nunca se encaixaria na Irlanda se ela levasse ele para apresentar a irmã. Porque ele é alemão, porque ele é imigrante de uma outra cultura, que iriam desdenhar desse noivo na Irlanda. Então, mais um motivo para ela não querer voltar. E aí a gente entra num parágrafo que é um segundo feedback e que é uma digressão da Margaret, ou um daydream, assim, um devaneio, que é aquele parágrafo da página 157 que começa com One time. When Margaret was a little girl, before her father died, her mother and father had gone for a ride in a charabanc. Out into the country. Resume todas as personagens da Maeve Brina. Era só falar e tudo se resolveria. Em todos os contos a gente vê que é isso. Só falar, mas é exatamente isso que não acontece. Então a gente pode dizer que é uma característica de todas essas protagonistas a incomunicabilidade. E isso também é uma característica que a gente vai ver nos contos do James Joyce, nos protagonistas desse autor. Os contos do Joyce foram publicados em 1914, bem anterior, mas já na estética do modernismo, e que provavelmente Maeve leu, teve acesso, claro. Essa incomunicabilidade, e isso mostra como ela já na infância, já na casa dela e no país dela, ela já não se encaixava. Ela é esse ser vivente aí da pós-modernidade que não se encaixa. Parece, né, como o Stuart Hall reflete, que na pós-modernidade essa é uma característica das pessoas, assim, o não se encaixar, o não pertencimento, o pisar em falso, a ausência de certezas, né, que o mundo pós-moderno nos traz. Exatamente, ela tem esse devaneio aí, com esses passeios que nunca se concretizaram, é uma frustração. Em algum artigo que eu li, em algum lugar, eu li que esse parágrafo do conto, artigo falando da obra da Maeve Brina, eu li que esse parágrafo pode ser lido como uma metáfora para a situação de desilusão do povo irlandês nos primeiros anos da República Irlandesa. Porque quando a Irlanda se separa finalmente do Reino Unido e se reconhece como república, depois de centenas de anos de exploração e como colônia, é importante comentar, que eu não comentei na aula passada, que as pessoas que se colocam contra a gente falar que a Irlanda foi colônia, os autores que se colocam contrários, chamar a Irlanda de colônia britânica, porque colônia, eles dizem assim, colônia é como a gente chama os países explorados pela Europa a partir das grandes navegações. As grandes navegações aconteceram no século XVII. E a Irlanda, no século XVI, já era explorada. E a palavra colônia não seria adequada, mas é como os irlandeses se reconhecem como colônia britânica, ainda que não tenha sido uma colonização fruto das grandes navegações. A Inglaterra chegar na Irlanda não precisa uma grande navegação, precisa estar do lado grudado. Então, tem algum autor aí, que agora eu não lembro em qual artigo que eu li, que interpreta isso aqui como uma metáfora para o povo irlandês perdido, sem saber que ônibus pegar. No caso, o passeio seria uma parte boa da história, quando os países estavam se firmando como estados nacionais. E aí que a Irlanda teria perdido esse bonde para se firmar como um estado forte. Nos primeiros anos da República, a Irlanda foi muito pobre, e fortalecer economicamente e se tornar polo de atração para imigrantes, a Irlanda as pessoas só emigravam e não tinha emprego, e não tinha alimento suficiente, era pobreza, era muita gente vivendo em ruas sem tratamento de esgoto, nas cidades, as cidades precárias, dele, mas, de novo,
Era só falar e estava tudo resolvido, mas ela não consegue falar. Então, isso que a gente deve guardar das personagens da Maeve Brina. Elas não conseguem se comunicar. Elas pensam, na cabecinha tudo acontece. Toda a comunicação tá feita ali. Então, em relação ao narrador, né, como eu te falei, se o narrador toma partido, se ele é subjetivo, se o narrador apresenta uma perspectiva particular no que se refere à mulher, ao mundo feminino, ou às normas sociais, né, que para mim ele é um narrador moralista, que eu te falei, quando ele fala da questão católica também, do catolicismo. Em relação à protagonista, existe uma diferença entre o que é pensamento interiorizado e a ação exteriorizada, que é aquilo que tu disse, era só se comunicar, ela tem tudo na cabeça, mas não fala. Daí coloquei o fragmento ali para exemplificar, o que nos diz isso. Quando ela voltou da cozinha, quando ela foi lá para pedir demissão para os patrões e acabou contando que ia casar, e aí quando ela volta para a cozinha, ela tá chateada com ela mesma. Porque, poxa, era tão fácil, era só pedir demissão. E ela falou tudo. Outra pergunta possível para nos levar para a análise: essa narrativa reforça ou se challenge desafia, perfeito. As palavras fogem, que é uma coisa, né? Desafia a tradição relegada aos gêneros, do que a mulher devia, como a mulher devia se comportar, como o homem poderia se comportar. Como é a relação entre as mulheres da narrativa, a gente poderia pensar. A gente pode pensar a relação da Margaret em relação à senhora Smith, da Margaret em relação à mãe, e da Margaret em relação à irmã. A Margaret em relação à patroa é a incomunicabilidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa, me parece, da Margaret de repetir o padrão de vida que ela leva. Né, quando ela começa a se exibir ali, que vai casar, vai parar de trabalhar, vai ter a casa dela. Parece que ela está querendo reproduzir a vida que é da senhora Smith. Em relação à mãe, tem uma questão do desamor. Tu percebe como a mãe sofreu quando a irmã ia casar e a irmã ia morar do lado, com um namorado que namorou a vida inteira. Quando foi para Margaret, eu acho tão triste essa parte do conto, quando foi para Margaret ir embora para os Estados Unidos, ela achou que a mãe ia protestar, ia dizer, nossa, não, muito longe. A mãe diz, vá, vaza. Então é uma diferença de tratamento da mãe para com a Margaret, para com a irmã. E em relação à Margaret e à irmã, é uma relação de poder que se estabelece, porque é uma relação de inveja, de competição, é uma relação que reforça o estar sozinha no mundo, porque ela não conta com a irmã, né? Ela compete com essa irmã, e a irmã também parece que não é legal com ela. Aqui eu coloquei um pouquinho mais sobre o modernismo, enfim, só vou destacar ali para ti, para a gente pensar esse parágrafo dos ônibus, dos Charabancs, como também uma característica do modernismo, em que as narrativas têm alto nível de atividade simbólica. Se lá no realismo a narrativa tinha tudo mastigado, esmiuçado, ficava tudo às claras para o leitor, a narrativa do modernismo não diz tudo às claras, coloca símbolos a partir dos quais o leitor deve desdobrar significados, deve interpretar, deve completar as lacunas da narrativa. E esse parágrafo me parece que ele é bem simbólico. Né? Questões de intertextualidade. O conto Eveline, do James Joyce, eu acredito que a gente pode ler a história da Margaret como uma subversão ao conto Eveline. Na literatura comparada, quando a gente aproxima duas obras, essa aproximação pode ser para verificar o que as obras têm de semelhantes, mas também pode ser para verificar como elas contrastam, como as obras contrastam.
A Eveline não vai, né? A Eveline é aquela irlandesa que tem o ímpeto de ir para um outro país, começar uma vida nova, sair da paralisação irlandesa católica, enfim, da influência inglesa, e paralisa no Porto. A Margaret é a subversão dessa personagem, porque não paralisa, ela vai. E uma outra intertextualidade possível, e aqui eu acredito que esse romance, eu comentei com vocês, o Brooklyn, eu acredito que tenha sido o autor do Brooklyn, o Colm Toiban ali, tenha lido o The Bride e tenha se influenciado para escrever o romance, porque o romance é uma ampliação do conto. Se tu já leu, já viu o filme, tu vai ver que é muito a história da Margaret, só que, claro, com muito mais detalhes. Não. No filme, no livro, no romance, ela perde a irmã, não é a mãe que morre, é a irmã, e ela tinha uma relação muito boa com a irmã, então ela não vê mais por que voltar para a Irlanda. E aí o namorado é um italiano, não é um alemão, como no The Bride. Uhum. É muito bonito o filme e o livro. O final do filme é ainda mais bonito que o do livro. Eu não vou contar, vou me segurar. Adoro falar os finais.